Oi pessoal, sou Ricardo Nazareno, bem-vindo a mais uma aula para a melhoria do giro dos estoques e do atendimento da demanda. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os loops de processos, tá? O que é um loop de processo? Então lembrando que quando você tem um fluxo de valor que é muito longo, né, um fluxo de valor muito demorado em termos de tempo, um fluxo de valor que você tem muitos processos que acontecem ao longo dele, é recomendado, pessoal, que você quebre esse fluxo de valor em partes menores e mais fáceis de serem administradas. E normalmente como é que você quebra esse fluxo de valor? Como é que você divide esse fluxo de valor em pequenas mini fábricas, mini unidades de negócio, né? Você faz isso através dos supermercados. Você vai criando pontos de estoque estrategicamente ao longo deste fluxo de valor, usando os critérios, as recomendações que nós falamos nas aulas anteriores, tá bom? E à medida que você cria esses fluxos, esses pontos de estoque, você vai delimitando os respectivos loops. Então note aqui que você criou um ponto ali de estoque de itens comprados, normalmente matérias-primas, materiais de consumo, componentes comprados em geral. Você criou ali um loop, né? No caso aqui eu coloquei um loop para cada fornecedor, mas você pode também enxergar como um grande loop de supermercado de itens comprados, de estoque de itens comprados, tá? Então aqui você já criou. Por que a gente chama de loop, né? Loop é porque ele é formado por três elementos. Ele é formado pelo estoque propriamente dito, tá bom? Lembrando que esse ícone representa um estoque tipo supermercado. Lembra das prateleiras do supermercado, pessoal? Tá aqui. Ele é composto pela ordem que vai disparar a produção ou a reposição, tá, do estoque, tá? Pode ser um Kanban, no caso se você estiver trabalhando com o sistema Kanban, pode ser uma ordem de produção normal. E o processo propriamente dito, chama loop por quê? Porque você tem da esquerda para a direita um fluxo de material, da direita para a esquerda um fluxo de informação. Material vem, abastece o estoque, quando o estoque é consumido, a informação volta dizendo precisa repor. Então o material vem, informação volta. E aí você tem um loop, tá bom? E esse loop ele vai agir praticamente como uma unidade de negócio, uma mini fábrica independente. Tá? No caso aqui do fornecedor faz todo sentido que é um fornecedor externo, mas essa lógica do fornecedor externo ela pode ser replicada internamente dentro do seu fluxo de valor, como se você tivesse várias empresas, né, diferentes ali que estão conectadas uma na outra. Então note aqui, por exemplo, que eu criei aqui mais dois loops de processos, né, o processo A e B, processo C e D, para formar baseado nesses pontos de estoque aqui, ó. Então é o supermercado dos processos A e B e aqui é o supermercado dos itens fabricados nos processos C e D, né? Supermercados aqui que, baseado até nas aulas que a gente viu anteriormente, foram criados com o papel de sincronizador, né? De garantir a disponibilidade desses componentes aí, desses itens, para o processo E, provavelmente um processo de montagem, que você está montando os itens que foram fabricados em A e B e os itens que foram fabricados em C e D. Para fazer com que o E não fique parado, eu criei esses dois pontos de estocagem aqui, né, que caracterizou a formação desses loops aqui. Então imagine que é mais um outro fornecedor, como esse externo aqui, só que é um fornecedor interno, uma mini fábrica, que está me abastecendo esse item, como se eu estivesse comprando esse item daqui, como se eu estivesse comprando os itens do processo C e D aqui, ok? E aí, lembrando do princípio, né, do pensamento enxuto, que primeiramente, antes de criar estoque, o que você tem que pensar? Estabeleça fluxo contínuo sempre que possível. Então, desse ponto em diante, nesse exemplo que eu estou dando aqui para você, decidiu-se fazer em fluxo contínuo. Eu faço uma montagem contra pedido. Essa reta final aqui, eu nem faço para estoque, mas caracteriza o loop do que a gente chama do processo puxador, que está puxando os itens
e é onde exatamente eu estou colocando o pedido do cliente, eu estou puxando os componentes necessários para essa operação aí dos processos anteriores, tá? Daqui em diante vai em fluxo até o cliente final, ó. Chegou aqui na expedição, está indo em fluxo até o cliente final. Note que não tem mais nenhum ponto de estocagem previsto, né, entre esses processos aqui. Então, pessoal, quando a gente fala em loops, você está quebrando o fluxo em partes menores e mais fáceis de ser administrada. E esses loops, eles vão atuar como empresas que estão conectadas, como se fossem engrenagens conectadas uma na outra, né? Então, note aqui, ó, que eu criei aqui um baseado sempre delimitado pelo ponto de estocagem, no caso o estoque aqui é o tipo supermercado, loop aqui do supermercado das operações C e D, aqui loop do supermercado das operações A e B, e aqui o loop do supermercado do fornecedor externo, dos itens comprados, né? E à medida que o meu cliente vem e puxa o item, né, puxa o produto aqui, no caso ali o cliente é a montagem, está puxando para a montagem final, as ordens são disparadas, no caso aqui o Kanban, ó, ele é disparado, vem o meu operador logístico, o meu abastecedor, vai no postinho de coleta, leva a ordem lá para o cartão, tá? No caso aqui eu estou falando que a ordem é uma ordem física mesmo, e essas ordens vão chegando no quadro até atingir o quê? O ponto de pedido. Tá bom? Mais para frente nós vamos ter uma aula só para isso, só para falar da lógica do quadro de semáforo, das cores, como dimensionar cada faixa do quadro, a vermelha, a amarela, a verde, tá bom? Então, quando bate o ponto de pedido, então acompanhe aí que vocês mais para frente vão ter uma explicação melhor sobre isso. Mas aqui o que importa nesse momento é vocês entenderem que o cartão bater no ponto de pedido, você pega aquela quantidade de cartões e aí vem, olha a ordem chegando, agora começa o quê? O fluxo de material. E aí ele vai seguir adiante. Ao mesmo tempo, para que eu faça essa operação, eu vou lá no meu fornecedor, no caso aqui é um fornecedor interno, que é o loop anterior ao meu, consumo, puxo os itens que estão no supermercado dele. E olha que interessante, né? No loop anterior ao meu, a lógica se repete. Os cartões, ou seja, as ordens, vão se acumulando ali, né, no quadro. E o abastecedor, o meu operador logístico, enfim, a pessoa responsável por levar esses cartões lá do posto de coleta, de um posto de recolhimento, lá no supermercado, até o quadro que fica lá perto do processo inicial. Ele vai acumulando esses cartões até bater o quê? Bater o ponto de pedido, a operação é disparada. E aí você vai repor aquela quantidade. Por sua vez, vou no processo anterior, no caso aqui um almoxarifado, que me fornece os itens comprados, as matérias-primas, puxo e o processo também se repete. Então, note aqui, ó, cada loop, ele é o quê? Ele é formado pelo quadro, pelos processos, né, e pelo supermercado, né, processos, estoque e as ordens, né, que estão ali acumuladas no quadro até bater o ponto de pedido. Tá bom, pessoal? Então, essa parte aí dos loops de processos é muito importante. Eu vou fazer um gancho com isso na próxima aula, quando a gente falar do projeto do fluxo de valor futuro, porque é nesse projeto que você vai exatamente definir os loops que vão compor o seu fluxo de valor. Tá joia? Então, fique atento aí na próxima aula que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.